Eu gostaria de entender por que as pessoas têm essa imagem negativa sobre vendedores e como é que nós podemos desconstruir isto? Vendedores somos todos nós em níveis diferentes. A venda é democrática. Eu consigo ser vendedor sem ter produto. Como é que deveria ser um processo de venda? No processo de venda, uma das coisas mais importantes é você saber quem é o cliente. Quem é o cliente? Então o cliente não é aquele que quer, é aquele que Ele pode comprar. Não é você que diz que o cliente não está qualificado. Primeiro, o cliente é que te diz que ele não está qualificado. Então, o maior erro da ciência das vendas hoje é que nós ensinamos as pessoas a vender e não ensinamos as pessoas a prospectar. O que é que acontece? Nós, quando olhamos para a venda, olhamos apenas a venda como uma profissão. Realmente é uma profissão, como uma ciência. Sim, é também uma ciência. Mas a venda é, acima de tudo, um estilo de vida. Significa muito... Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Central Snack Podcast. Quem fala para vocês é Graciano Dulo, host deste episódio, deste podcast e fundador da Central Snack. Hoje vamos falar sobre um tema super interessante que pessoalmente eu considero um dos temas mais importantes para qualquer profissional. Se tu estás a observar este vídeo é porque de alguma forma você faz parte da nossa jornada. Para não perderes nenhum episódio, inscreva-se no nosso canal, comenta aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém próximo a você para poder passar essa informação e também ele poder nos acompanhar de agora em diante. O nosso convidado de hoje é um profissional que pessoalmente eu admiro, né, porque empreende primeiro e segundo porque temos uma linha histórica quase que semelhante e segundo porque também é um dos poucos empreendedores em Angola que conseguiu criar um novo segmento de mercado. Senhoras e senhores, para vocês, temos o prazer de apresentar o nosso convidado, Edlando. Olá. Seja bem-vindo, mano. Tá, pensei que ia ter uma salva de palmas. E do seu lado. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Como vai, Ed? Tudo bem. Tudo seguro, né? Ainda é desconfortável estar aqui. Sei disso, me acostumar a uma vida um pouquinho pública. Trabalho. Exato. Como é que vai os negócios? Como país. Desafiador. Mas vai indo bem, né? Apesar bem. do país não estar tão uau, né? Mas os negócios têm que prosperar apesar do caos. Sim, tem que ser. O pessoal lá na Landbook. Tá tudo bem. O meu companheiro que está sempre atrás de mim, o Joaquim. Ele foi bem treinado. E é um ponto interessante que acho que no decorrer da conversa vamos tocar isso como exemplo, né? Já que o nosso tema tem muito a ver com essa dinâmica que o Joaquim também pratica. Mas antes de nós começarmos, senhoras e senhores, deixa-me aqui fazer uma apresentação, tá? De quem é o nosso convidado, quem é o Edlando. Para começar, ele é o fundador e diretor-geral, diretor executivo e CEO da Landbook. A Landbook é uma livraria online que foi uma das primeiras em Angola especializada em negócios. E só para vocês terem uma ideia, né? Acho que conseguem observar atrás de mim, né? Aí alguns livros. Todos os livros que estão na minha biblioteca vêm de lá da Landbook, né? De lá da Landbook. E o outro ponto é que o Edlando também é consultor de vendas, de desenvolvimento de planos, processos de equipes comerciais e como também é fundador da Vendedouro, que é a primeira firma de vendas em Angola. Exato, certo? Exato. Ed, mais uma vez bem-vindo ao nosso episódio. Hoje vamos falar sobre vendas, não no sentido simplesmente em vendas de produto ou serviço, mas de uma forma mais abrangente. Então eu gostaria que nós, no decorrer do nosso programa, né, conseguimos pelo menos explicar aos nossos ouvintes o que é que eles deveriam aprender, o que é que deveriam fazer, como é que deveriam se desenvolver e quais são as vantagens de qualquer profissional que acaba por dominar as habilidades de venda. Porque eu acredito que venda não é dom, não é sorte, é técnica. E ninguém melhor do que você para poder passar essa informação para os nossos seguidores. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, não é? É bom falar de vendas e é bom ainda falar sobre venda num podcast pertencente a uma academia e começar a falar que a venda não é só para vendedores. Vendedores são pessoas que fazem vendas. Isso é Seth Godin,
ele sempre defendeu que a venda não é voltada para vendedor, mas vendedores são aqueles que fazem venda. Então, todo aquele que faz venda automaticamente se torna um vendedor. Então, estamos aqui para realmente mostrar como é que a venda está no nosso dia a dia, sem, no entanto, a gente perceber. Ok, eu quero aqui entender algo que tu disseste e eu julgo ser interessante e importante quando tu dizes que venda é muito além do produto, né? Qual foi o momento que você percebeu isso, que venda vai muito além de produtos? Bom, quando eu comecei a fazer o básico do processo comercial, que é mapear a necessidade e a oportunidade. Então, a partir da universidade, eu percebi que se estava numa universidade, as pessoas precisam de livros. Então, eu podia ser essa ponte entre o produto e o cliente. Okay. Então, tudo começou basicamente aí. Agora, se eu tiver que voltar um pouquinho na infância, né, eu aos 13, 14 anos já cuidava de um armazém de cerveja. Uau! Sim, ou seja, desde pequeno, meu pai já me colocou nesse contacto com cliente. Okay. Né? Mas o despertar da venda, não é, do ponto de vista profissional, começou um pouquinho na universidade. Na universidade. Exato. Né? E isto aqui que depois, mais tarde, levou à criação da Vendedouro? Não. Quando é que surgiu a Vendedouro? Olha, a Vendedouro surge depois. É assim, é aquela história do ovo e a galinha, né? Quem que surge primeiro? Como instituição, a Vendedouro é mais antiga que a Landbook. Mas como, digamos assim, como marca, a Landbook tem muito mais destaque do que a Vendedouro. Ou seja, a Vendedouro era uma pessoa jurídica e a Landbook, a marca que representava essa pessoa jurídica. E vamos aproveitar o espaço, né, que é para falares um pouco sobre a Landbook. O que é que faz a Landbook? Vendemos livros. Vendem livros. Trabalhamos com desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Somos a primeira, pronto, vamos falar muito primeiro, porque eu gosto de ser pioneiro. Okay. Eu gosto de fazer o que ainda não existe. Okay. Né? Eu gosto na minha maquete de projeto, quando eu sinto que tem alguma coisa que já foi feita, eu posso riscar. A não ser que eu sinto que eu possa fazer melhor, ou que eu posso fazer melhor que os outros. Então é muito normal falar primeiro a fazer isso. Então, a partir da universidade, eu já sentia que eu podia ter uma livraria sem, no entanto, ter um espaço físico, como é característico de uma livraria. E eu vi que a Landbook começou no quarto. Exato, começou no meu quarto. Okay. Onde eu tirei aquele grito de força que nós temos que começar onde nós estamos com o que temos. Então a Landbook começou no quarto. Boa. E aqui começando nisto que tu disseste, que é a questão de ser pioneiro, eu acho que uma das características do vendedor é conseguir enxergar além do óbvio, enxergar oportunidades. Mas antes de nós falarmos sobre esse ponto, eu queria que nós desconstruíssemos essa imagem que o mercado e as pessoas têm sobre os vendedores. Geralmente as pessoas acreditam que é um vendedor, provavelmente alguém que não deu certo, né? É pouco qualificado tecnicamente, as pessoas, porque acreditam que não, se tu falas bem, se falastrão nesse caso, né? É um bom vendedor. Mas nós sabemos exatamente que venda é técnica, existem processos por trás e também cultura que sustenta esse mesmo processo. Eu gostaria de entender por que as pessoas tem essa imagem, vamos dizer que quase que negativa sobre vendedores, e como é que nós podemos desconstruir isto? Bom, é uma questão muito interessante. Eu começaria talvez a responder pelo seguinte: vendedores somos todos nós. Somos todos nós em níveis diferentes. Okay. O que é que acontece? Nós, quando olhamos para a venda, olhamos apenas a venda como uma profissão. Realmente é uma profissão, como uma ciência. Sim, é também uma ciência. Mas a venda é, acima de tudo, um estilo de vida. Se olhares, por exemplo, para os vulgos Michel, eles vivem de vendas, não é? Eles vestem-se, eles estão sempre a enxergar oportunidades, não é? Estão sempre a dizer que o carro gela mais do que o Polo Norte. Ou seja, eles vivem disso. Eles acordam, dormem, pensam, vendem. É um estilo de vida.
E por isso é que é a única coisa que eu tenho aqui na mesa, que é o livro Vender é Humano, sim, do Dr. Daniel Pink. E o Daniel Pink escreveu um livro inteiro para desenvolver essa tese. Quem é o vendedor? Somos todos nós. Só que vendemos em níveis que é diferente. Tem aqueles que são profissionais de venda, que trabalham com venda, e existem aqueles que a atividade dele, se nós olharmos para a essência, pressupõe persuadir a outra pessoa a comprar. A comprar qualquer coisa. A comprar qualquer coisa. Sim. Mas esta visão, diria que quase que bonita, não deve ser ao facto de que, nesse caso, o teu caso, que já tem resultados ao fruto desse processo. Acredito que no início, para alguém admitir que é vendedor, não tendo resultados concretos, resultados também apropriados, né, que sustente pelo menos o estilo de vida dele, e não só, acaba por ser mais difícil admitir isto, né, que sou vendedor, né, a título de exemplo, disse que temos algo em comum, né, há mais de 9 anos, quando eu comecei no mercado profissionalmente. A minha primeira oportunidade foi como vendedor, e sendo realista, né, e sincero, lá atrás eu não tinha esta vontade de expressar ao mundo que das pessoas que não, eu sou vendedor, porque vamos pensar, você é vendedor, você fracassou, né? Passando um tempo, hoje eu consigo dizer que foi a melhor oportunidade que eu tive na vida, né? Porque isso deu-me estrutura para saber se comunicar, ter inteligência emocional, lidar com rejeições, ter um pensamento mais crítico, saber persuadir as pessoas. E quando nós trouxemos esta abordagem na mesa, nós aqui conseguimos perceber que há 2 fases e 2 níveis, né? Para quem está a começar é difícil admitir isto. Para quem já tem resultados, torna-se mais simples. Como é que nós podemos lidar com aquele que está a começar? Dizer para ele, olha, tentamos buscar uma forma dele sentir que, independentemente dos resultados, é uma opção viável para ele crescer profissionalmente. Bom, primeiro temos que entender a essência. Qual é a essência? A venda é das profissões mais democráticas que existe. Concordo com isso. É das mais democráticas. Você, para ser gestor de recursos humanos, muitas das vezes tem que ter uma formação, uma especialização, um processo muito mais burocrático, né? para fazer parte. Se quiser ser jurista, idem, tem que estudar. Se quiser ser jornalista, pronto, apresentador nem tanto, né? Mas jornalista, tu tens um processo de formação. Com isto não estou a dizer que os vendedores não estudam. Sim, claro. Até devem estudar muito. Estuda-se muito nas vendas, isso é outro assunto. Sim. Mas a questão é que a venda é democrática. Eu consigo ser vendedor sem ter produto. Eu consigo ser vendedor sem ter uma empresa para trabalhar. Eu consigo vender só... Acho que há tempos alguém estava a falar de um camarada que ele vendeu o iPhone, acho que é o Edflow, não é? Ele trouxe um telefone de Dubai e colocou o preço. Alguém que não tinha acesso ao telefone vendeu o telefone dele e ainda ganhou 300 mil kwanzas. Acho que isso está a rolar aí. Okay. Isso é para mostrar o quê? A venda são 2 faces da mesma moeda. É uma atividade que, se for bem exercida, é bem remunerada. Se for mal exercida, também, como devem calcular, o retorno é muito pequeno. É claro. Não é? Então, o bom, conforme eu disse e repito, é que é essa atividade bem democrática. Você pode entrar sem nada e sair com tudo. Eu comecei nisto, não é? Como um vendedor de porta a porta. Eu era aquele camarada que ia na universidade, batia a porta para os meus colegas vender livro, não é? Passamos por uma empresa de 10 funcionários, com escritório próprio, com entregas. Nós já podemos dizer, agora são 21 províncias, mas as 8 províncias já haviam experimentado os nossos livros, não é? Só um exemplo. Sim, exato. Sim, um exemplo então, disso. A venda tem esse lado interessante. É daquela profissão, além de ser democrática, você pode entrar com nada e sair absolutamente com tudo. Todo o destaque que eu tenho a nível profissional vem do meu trabalho como vendedor. Okay. Não é? Hoje eu sou mais vendedor do que qualquer outra coisa. Okay. Então, a questão, como é que nós podemos mostrar? Eu acho que, eu sempre acredito que nós podemos ser a mensagem.
não um mensageiro. Temos que ser a mensagem. A diferença entre nós sermos um mensageiro. O mensageiro fala. A mensagem está aí. Ela é passada para quem tiver a prestar atenção. Eu acho que isso, penso que isso... Vamos tentar, não é sendo muito filosófico, desconstruindo essa questão de mensagem. Sem filosofia. Está muito filosófico. Não, vamos lá na prática. Na prática é o seguinte: por que eu vou convencer alguém a ser vendedor? Ele precisa ver em mim um homem de sucesso. E quando ele descobrir que eu trabalho com venda, o que ele vai querer fazer? Seguir o mesmo caminho. Exatamente. Então não adianta passar a mensagem. Hoje, e esse é o trabalho que a gente está fazendo na Vendedor. Skin the game? Sim, exato. Sei inglês, mas pronto. O que diz o Nassim Taleb, pelo em jogo, nesse caso, né? Sim. Então, o que eu estou a tentar dizer com isso? Ser a mensagem significa que eu tenho a responsabilidade de produzir os primeiros ricos que trabalham só com vendas, e esses serão a mensagem para quê? Para os próximos. Eu não acredito muito em discurso, venha vender, é uma profissão boa. Não, eu tenho a missão de, por exemplo, permita-me colocar aqui exemplo. Eu desenvolvi um modelo de remuneração na Lendbook que pressupõe que um vendedor consegue sair com 100 mil kwanzas, 200 mil kwanzas limpo. Okay. Só se vender. Isto é de forma comissionada? Sim. Eu tenho um modelo de remuneração híbrido que pressupõe o salário mais comissão de venda. Né? É um modelo de remuneração. Deve ser por isso que o Joaquim está sempre atrás de mim. Sim, porque quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, essa é a filosofia. Nós temos que fazer os primeiros ricos vendendo para que os próximos acompanhem. Uma das coisas que mais me assustou nesse mundo das vendas é quando eu vi um diretor comercial que ganha 4 milhões de kwanzas. Diretor comercial. Sim. E há uma vantagem, pegando aqui... Então também há vendedores bem remunerados. Eu concordo com isso. Né? Eu digo, nos últimos anos, né, que eu me identifico mais como vendedor, propriamente como empreendedor na área de recursos humanos. E eu pago minhas contas por intermédio de venda, né? Ou seja, alguém que vive de vendas. Vivo disso, não tem como, vivo disso. Venda é estilo de vida, por isso é que eu disse. Podemos ver primeiro como uma profissão e ciência que é, mas é acima de tudo um estilo de vida, né? E há aqui um ponto que tu disseste e que também eu concordo, que é a questão... Você só consegue influenciar terceiros quando os teus resultados falam por si. E quando nós falamos sobre venda, né, no sentido mais amplo, eu acho que nós não conseguiríamos convencer alguém a dizer para ela, tu tens que ser vendedor por motivos A, B, C e D, se nossos resultados não comprovam aquilo que estamos a dizer para esta pessoa. E outro ponto que tu disseste, que eu também concordo, é que a vendas é uma das poucas áreas mais democrática, né? Ela, primeiro, né? Aqui nós até colocamos aí em parênteses que o facto de nós termos que, para ser um jurista, obriga-se mais... Mas olha, eu vou sempre reforçar esse ponto. Não está a dizer, não vamos dizer que o vendedor não estuda. Claro, é nesse ponto que eu queria reforçar. A venda é muito prática. Sim. É muito... E eu até acabo por reforçar de que acho que o vendedor acaba por estudar muito mais. Claro, né? Porque há interação direta com outra pessoa, com temperamentos diferentes, você precisa estudar comportamento humano e não só. E o outro ponto que também tu disseste, e eu concordo plenamente, que é não só a questão da democracia ao entrar, mas como também nos ganhos até. Acho que o vendedor é um dos poucos que pode dizer, eu quero ganhar tal, quero ganhar X. Eu gosto sempre de olhar para os Michel e dizer, olha, o cliente molha X. Tá certo, então, então, dependendo das tuas competências e capacidade, você consegue chegar neste pico. Deve ser por isso que nós definimos metas de venda. Né? Exato, já sabes, se eu definir na meta 10, X% em percentual, nesse caso X%, uma parte disto vai para mim e consigo chegar no ponto que eu estabeleci. Mas eu aqui quero entender da parte do Ed. A parte de nós dividirmos em termos de comportamento, estamos ok. Agora vamos pensar, vendas seria o quê? Resolver um problema, conforme muita gente diz, ou seria gerar valor? Se for resolver um problema, qual seria a estrutura por trás desta resolução do problema, que eu acredito que é uma outra via, e se for geração de valor, eu acho que gerar valor acaba por ser um pouco mais amplo, né? Nesse caso. Se for gerar valor, qual seria a estrutura? Acredito que no gerar valor qualquer profissional vai identificar-se.
Seria muito mais por resolver problemas ou por gerar valor? Primeiro, temos que começar para aquilo que eu defini assim, como sendo venda. Venda é uma ciência. E como ciência, é a ciência que estuda as razões pelas quais os clientes compram. Então, no centro da venda está o cliente. Essa definição é forte. Sim. A ciência que estuda as razões pelas quais os clientes compram. Sim. Okay. Então, isso dá um corte. Então, em suma, o vendedor é esse camarada que é duas coisas. Primeiro, um solucionador de problema e um incitador de necessidade. Ele tenta... às vezes a necessidade existe, mas ele tenta provocar, ele tenta te incomodar. Okay. Mas essa estrutura ela serve não só para produtos, serviços, como serve também para ideia. Absolutamente para tudo. Agora vamos tentar levar isso para o campo empregado neste caso. Se for no caso de todo profissional vendedor, concordo com isto, né? Por exemplo, o funcionário vende competências e antes mesmo de avançar, eu não sei, já recrutei muita gente, né? Já participei do processo de recrutamento de muita gente. Eu quando vejo um talento, eu quando observo um talento, eu sei que eu tenho que lhe vender a empresa. Porque ele é tão bom que pode trabalhar tanto na minha empresa como qualquer outra empresa. Okay. Então, há um estado que eu chamo de, talvez vamos desenvolver mais tarde, que eu chamo de estado mental de venda permanente. Nós temos que estar num estado mental de venda permanente. Nós temos que estar constantemente a vender, a enxergar a oportunidade, a resolver problema. Então, quando eu observo que estou diante de um camarada, de um talento, eu tenho que lhe vender a empresa. Uau, isso é interessante porque eu também já falo disso às vezes com alguns clientes e alunos quando estou em sala de aula, e acredito que o nosso colega, que é o responsável pela produção deste podcast, deve se identificar com isso, que eu digo que até um certo nível, recrutamento já não é um processo de atração ou procurar de candidatos para preencher uma vaga. Até um certo nível, recrutamento é venda. Sim, é venda. É preciso vender a empresa. Porque sabe o que é que acontece, Graciano? Eu, como fundador das empresas que você citou, não é? E estou diante de alguém que eu considero talento. Eu estou à espera que ele diga no final assim, eu quero trabalhar para esse gajo. Claro, quer dizer que você conseguiu vender. Eu quero. Não é, porque assim, a empresa é parede, é estrutura. É pessoas. Claro. As pessoas olham... As pessoas quando entram para a empresa, claro, fora a questão da remuneração, eles olham muito para o crescimento. Eu já contratei pessoas que depois foram embora porque descobriram que não iam trabalhar diretamente para mim. Percebes? Porque ele estava se eu vou trabalhar para esse camarada aqui, eu vou crescer mais rápido. Então, por mim, até eu tenho que trabalhar já no gabinete dele. É só para entender como é que a estrutura mais ou menos funciona. Então, eu sei que, como fundador, eu tenho o dever de trazer esse camarada. Tenho que vender a empresa, tenho que vender o crescimento dele, tenho que vender a história da empresa. Ele tem que comprar, ele mostrar uma parte em que falta ele construir. Porque para a empresa está construída como tal, mas existem muitas coisas por fazer e ele precisa se sentir responsável porque por uma coisa específica. Isso tudo é um processo de venda. De venda, claro. Aqui tem a questão de você, desculpa por lhe cortar, porque acredito que aqui o primeiro ponto que tu mencionaste, né, que é a questão de gerar interesse, despertar o interesse dele. É isso que estás a se referir? Exato. Tem todo... Você vender um horizonte para ele, né? Lá, tu estás aqui, mas se ficares comigo, nós conseguimos chegar lá. Exato. E não é só chegar lá por chegar, mas... No processo, eu depois fui percebendo. No processo de venda, uma das coisas mais importantes é você saber quem é o cliente. Quem é o cliente? Porque se eu estou a recrutar alguém, eu posso partir do pressuposto que ele que é o cliente. Depende, ele pode pensar, eu posso partir do pressuposto que ele é que, digamos assim, é o cliente ou ele é o vendedor. Não é? Um modelo tradicional de recrutamento, o colaborador é o vendedor, ele é que tem que vender, venda-me, mostra o que você é capaz. No modelo mais ortodoxo, né, mais fora da curva, eu como estou a descobrir o cliente,
que é o talento, que é o talento nesse caso, não é? Sim. Eu tenho que convencê-lo a vir para a minha empresa, não é? A pirâmide muda drasticamente. Por exemplo, hoje nós na Vendedor estamos a fazer, poucos falam e poucos ouvem a respeito disso, nós estamos a fazer um trabalho muito profundo de rebranding, estamos a fazer uma reconstrução da marca, porque em 6 anos, não é? Em 6 anos, resumo toda a revolução que a gente está fazendo na área comercial com uma única palavra. Nós descobrimos um novo jeito de vender. Ok. Não conseguimos falar isso em 1 hora, em 1h30, porque nós passamos 6 anos a descobrir um novo jeito de quê? Nós passamos exatamente 6 anos a tentar descobrir um novo quê? Um novo jeito de vender. Então, esse novo jeito de vender, primeiro, é colocar o cliente no centro, não é? É colocar o cliente no centro, é tirar toda aquela técnica e resumir a venda como um diálogo profundo, infinito, em direção ao sim do cliente, não é? Porque hoje quando alguém me pergunta, vender é fácil? Sim, porque você se sabe conversar, você sabe vender. Vender é fácil? Acho que sim. Acho que sim. Sim, acho que vender é fácil. Acho que sim. Até um certo ponto. Uhum. Acho que vender é fácil até um certo ponto. Tocaste num ponto e eu precisava que tu reforçasses mais. Quando tu dizes que já não é focado, nesse caso, sim, é focado no cliente. Uhum. Estás a se referir o quê? É que neste processo o cliente não vem na ponta, mas faz parte da jornada? Sim. O cliente é a jornada. O cliente é a jornada. Na venda, o cliente é a jornada. O cliente é o centro. É tudo por ele, é tudo para ele, não é? Há uma definição do Peter Drucker que eu falo muito nas minhas formações, que é que só existe uma finalidade, não é? Para toda a empresa. Sabe qual é essa finalidade? Vender? Não. Inventar um cliente. Inventar um cliente? Sim. Ok. E o que é que seria esse inventar um cliente? Inventar um cliente. O Peter Drucker está tentando nos transmitir que todo o trabalho da empresa só tem sentido quando nós inventamos um cliente. A Central Znac só é Central Znac por quê? Porque tem pessoas que procuram formação e desenvolvimento na área de recursos humanos. Certo. Não é? A Lendo Book só é Lendo Book porque existem pessoas que gostam de ler, que precisam de ler, que querem desenvolver. Sim. Não é? A Vendedor só é Vendedor por quê? Porque existem pessoas, não é? Que estão dispostas a fazer diferença na área de venda. Ok? Então, o que eu estava a dizer, em 6 anos nós descobrimos um novo jeito de vender. E esse novo jeito de vender, não é? Passa por descobrir quem é o teu cliente. Porque às vezes você não sabe quem é o teu cliente. Por exemplo, durante muito tempo. Leva tempo. É por isso que nós estamos a fazer a reconstrução da marca Vendedor. Durante muito tempo, nós vendíamos sorrisos. Assim, vendíamos a necessidade das empresas atenderem bem os clientes, de encantar os clientes. Só que as empresas não pagam por isso. E os próprios clientes não fazem... como é que eu posso dizer? Como é que se resolve o problema do mau atendimento? Uma pergunta retórica? Sim. Não, pode responder. Podemos inverter um pouquinho os papéis. Deixa lá. Como é que se resolve um problema do atendimento? Do mau atendimento. Punindo as empresas. Mau atendimento? Sim, punindo as empresas. Punindo as empresas? Sim. Qual é a perspectiva? Quando eu digo na visão punindo, de cliente? Sim, Na visão de cliente? porque vamos dizer, há muita gente que foi contra, permita-me que eu introduza esse assunto aqui. Fica à vontade. Recebemos um mês. Certo. Yeah. Há muita gente que era contra o quê? Contra a vinda do mês, mas o estádio estava cheio, não é? Ok. Então, o que acontece? Se as empresas continuam a tratar mal os seus clientes e os clientes continuam a comprar, então você não tem um mercado, não sei se está a me perceber, você não tem um mercado para ensinar as pessoas a encantar os seus clientes, porque isso é um não assunto. Não, eu não sei se consegue perceber. Consegui perceber. É aqui onde eu digo, mas se nós começarmos a falar de produtividade em vendas, se nós começarmos a falar de desenvolvimento, não é? Dos vendedores, esse é um mercado que existe por quê? Porque todas as empresas querem vender mais. Querendo ou não. Todas as empresas querem vender melhor.
não é? Mas agora, se você falar que o assunto é todos os clientes têm que sair daqui a sorrir, isso é um não assunto. Isso não é um assunto para nós. Porque se nós não estamos a dar sorriso e eles continuam a comprar. Mas isso também não tem muito... Eu concordo com o ponto da questão que tu disseste que como é que se resolve o problema do atendimento. E eu aqui, ainda semana passada falei acerca disso, e isso até já fico a repetir tanto, que é, para a nossa realidade, atendimento ainda é diferencial. Uhum. Em Angola, atendimento é diferencial. Um bom atendimento ainda é um diferencial. Sim. E quando tu disseste como é que nós resolvemos o problema do atendimento, eu concordo que essa questão de encantar cliente, sorriso e tal, ele é um detalhe. Sim, é um detalhe, não é um mercado. Né? Não é desta equação. Agora, imagina, eu sei que não vais perder o raciocínio. Sim. Não vais perder o raciocínio, mas agora imagina, se os clientes começarem a punir as empresas que não os encantam, que não os atendem bem, as empresas vão ficar preocupadas. Claro, claro. Aí surge o mercado. Aí começamos a entrar na questão de encantar clientes. Sim. Então, é basicamente sobre isso. E isso aqui diria que talvez é uma filosofia não só, mas é cultural na Central Snack que nós falamos. Isso eu aprendi lá atrás. Mas não quer dizer que além do book atende, nós somos os melhores a atender os clientes. Atendimento é o diferencial. Atendimento é um ponto. Nós temos pessoas que compram de nós há 7 anos. 7 anos, sim. É interessante. Tem até clientes que compram desde o tempo que eu vendia livros na universidade. Né? Então, é interessante a questão do atendimento que tu disseste. É uma passagem, é um documentário do Warren Buffett, que é Become Warren Buffett, como ser Warren Buffett, que é uma parte que ele diz algo que, quando eu assisti aquilo, memorizei, que é a questão que ele diz que para todo negócio que não envolve tecnologia, você não é o próximo Facebook. Precisas concentrar em 2 coisas. Primeiro, deliciar o cliente, né? Um atendimento excelente. Atendimento de qualidade não é diferencial. Um atendimento excelente. E segundo ponto, ter um produto ou um serviço de qualidade. Voltando um pouco mais para a nossa temática inicial, como é que funciona um processo de venda? Vamos pensar que nós estamos a falar, né, para empreendedores né, iniciais ou aspirantes a empreendedores e como também profissionais na questão que tu disseste de geração de valor. Como é que funciona? Como é que deveria ser um processo de venda? Qual seria a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase? As questões, como é que nós deveríamos desconstruir as fases desse mesmo processo, contornar e não só a fim de chegar naquilo que tu disseste, né, que é vender, que é o desejo de qualquer empresa neste caso? Bom, essa é uma pergunta muito tendenciosa. Digo tendenciosa porque na verdade, primeiro, estamos a falar em que nível? Vamos pegar no nível mais baixo. Vocês são empreendedores, vamos pegar a realidade angolana. Porque né? basicamente existem 3 níveis de venda. Ok. Não é? Que é pronto, tem 3 níveis, né? No nível 1, nós temos, digamos assim, os vendedores, os sales operations. Que são os camaradas que estão no dia a dia. No nível 2, nós temos os líderes e gestores comerciais. No nível 3, nós temos os líderes. Nós temos os diretores comerciais. Então, repito, no primeiro nível nós temos apenas Sales Operations. Quem são os Sales Operations? São os atendentes, os closers, os pré-vendedores. Esses todos são os operacionais das vendas. Depois nós temos o nível 2, que temos os líderes e gestores comerciais, não é? E por último temos os diretores comerciais. Nem todas as empresas têm esse triângulo, não. Claro. Há empresas que só têm Sales Operation, há empresas que só vão até o nível 2, não é? E tem outras empresas que são as maiores, vão até o nível 3, que tem até diretores comerciais. E o que nós ensinamos também, isso não é da minha palavra, mas importa aqui dizer, existem também 3 estágios, não é? Ok. Então é para dizer o quê? Nos 3 estágios nós temos primeiro a pré-venda, a venda e o pós-venda. Esse é o mais conhecido de todos. Certo, é o mais conhecido, sim. Aqui em Angola trabalha-se muito no estágio 1 e estágio 2. Há poucas empresas a desenvolverem o estágio 3. Sim, que é a questão da pós-venda. Sim, isto é para dizer o quê? Que no estágio 1 e 2 e até no estágio 3, cada um tem o seu processo. Por exemplo, o estágio 1, que é pré-venda,
nós temos os pré-vendedores. No Brasil chamam pré-vendedores. Alguns chamam prospector, que é o camarada que trabalha com prospecção. Também pode ser chamado de SDR, Sim. BDR, a depender da estrutura da própria empresa. Então, todas essas têm um processo. Agora, nós entendemos por processo do início ao fim, sim. não é? Se for nesse sentido, né? Acho que tem um pouquinho. É mesmo nesse sentido. Sim, mas é para entender. Porque a pergunta é nesse sentido, por que razão? Porque é muito comum vendedores que estão na fase inicial, até empreendedores, acabam por se precipitar nas fases. Em vez de receber uma mensagem, quanto custa esse produto, e ele entende que ele vai comprar. Então é bom que nós, às vezes, desconstruímos essa temática para ele entender lá. Quando o cliente dizer isso, precisa agir desta forma. Quando o cliente passar para esta fase, age desta forma. Quando ir para esta fase, age desta forma. Porque ele pode estar na qualificação, na prospecção, já quer vender. Sim. Por isso é preciso. Por isso é que eu fiz questão de mostrar níveis e estágio. Hoje, na Vendedouro e para as empresas que trabalham conosco, nós deixamos isso bem claro, em termos de processos, sistemas e tudo mais. Mas vamos lá. A prospecção tem um processo. A venda propriamente dita tem um processo. O pós-venda também tem um processo. Então, para começar, quando alguém, por exemplo, diz quanto custa, se essa pessoa que pergunta quanto custa surgiu digamos assim, de um anúncio, nós chamamos isso de uma levantada de mão, não é? Uma levantada de mão, porque nós fizemos tráfego pago. Tráfego pago, e aquele é uma oportunidade. Quando a oportunidade surge, porque existe basicamente a prospecção inbound e a prospecção outbound. Né? Isso não é, se tem tempo para isso, lá mais pronto. Existem basicamente esses dois tipos de prospecção. Então, quando esse camarada levanta as mãos e vê um anúncio, a fase seguinte é a qualificação. Porque é só uma levantada de mão, é só uma oportunidade. Então aí existe uma palavra mágica que é o centro de toda a pré-venda. E essa palavra é qualificação. Nós só vendemos a clientes qualificados. Isto aqui vem... Ou seja, só devemos vender a clientes qualificados. Né? Vale a eu pena. costumo dizer às vezes, não gasta venda. Claro. Eu passo algum tempo a qualificar. Eu já conversei com pessoas durante 30 minutos e nem sequer vendi nada, porque ele não era qualificado. E aqui acho que isso aqui liga com aquilo que tu disseste no princípio, que é conhecer o seu público. Né? Eu digo isso por que razão? A título de exemplo, há uma formação que recentemente, uma formação aí intensiva que recentemente participei, eu estava lá como formador, e eu fiz essa pergunta para a turma. Alguém aqui pode me dizer quem é o seu cliente? Na turma, 90% eram empreendedores. Vendiam alguma coisa. Comerciantes e empreendedores lá na turma. E só uma pessoa sabia quem era o cliente dele. Os demais não sabiam quem era o cliente dele. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para, principalmente vocês que estão nos ouvindo. Como é que eu consigo qualificar se eu não sei quem é o meu cliente? Como é que eu enquadro isto? Qual seria a primeira preocupação? Eu acho que julgo que isso para mim é importante. Por quê? Porque eu também aprendi isso. Imagina, eu só conheci o meu cliente 3 anos, 2 anos depois de começar a empreender. Por diversos motivos. Primeiro, né, a estrutura. Olha, na verdade, Graciano, quando você descobre quem é o teu cliente, você se torna muito mais iluminado. É uma iluminação você saber quem é o teu cliente. O processo fica fácil. Sim, fica muito fácil. Menos tempo. O Robert Kiyosaki disse isso no seu livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele diz que o teu quero determina o teu não quero. Porque quando você decide o que queres, automaticamente você sabe o que não queres. Por exemplo, eu decidi que quero construir empresas. Automaticamente, por mais que alguém me ofereça agora 1 milhão, 2 milhões para trabalhar para ele, eu digo que não. Sim, uma porque escolha, Deus quer. Uma escolha anula a outra. Sim, uma escolha anula a outra. Então, o processo mais importante é você descobrir quem é o teu cliente. Muitas das vezes não é muito claro. Por isso é que eu estou aqui a te dizer. Nós passamos muitos anos a tentar achar que os nossos clientes eram uns
E afinal de contas eram outros. Nós descobrimos que eram outros. Não, isso é muito comum e por motivos, às vezes a culpa ou a desvantagem não é propriamente do profissional, Sim, mas sim. a própria estrutura de mercado. Não, exatamente. Isso conta muito também. Primeiro, tudo começa por onde? Há uma palavra, nós não falamos em inglês para mostrar, até o meu inglês não é dos melhores, mas eu tento falar inglês porque eu internacionalmente aceito. Chama-se ICP, que é Ideal Customer Profile, que é o perfil de cliente ideal. Em algumas linguagens também pode ser PCI, que é perfil de cliente ideal, mas é melhor ICP, porque essa é uma linguagem que é mais universal. Vais encontrar mais nos livros ICP do que PCI. Mas significa a mesma coisa, perfil de cliente ideal. Sim. Primeiro, tu tens que ter o perfil de cliente ideal. Há mulheres, permita-me a expressão aqui, dar esse exemplo. Há mulheres que dizem assim: eu não vou namorar com um homem que não tem carro. Eu não vou namorar com um homem que não trabalha. Eu não vou namorar com um homem... Não é verdade? Há mulheres assim que determinam. E ele, quando está a conhecer alguém, ela vai fazendo perguntas. As mulheres, às vezes, é tudo automático. Elas funcionam como recrutadoras. Estás a ver? Vai dizer, não. Onde é que você trabalha? Não trabalho. Ok. Descartado. Yeah. Né? Não, ainda não descartou. Vamos ver. Porque pode não trabalhar... mas conduz o carro do papá, estás a ver? Tu tens carro. Tu tens, não pode até não perguntar diretamente. Tu tens carro. Eu que apoio o pessoal de casa, apoio o pessoal de casa, tem carro. Então, não sei se está entendendo o que eu quero chegar. Então, se tem carro, automaticamente eles devem ser da classe média. Só não está a trabalhar por uma questão de que que se fosse o vendedor, está a definir o perfil. Sim, esse exemplo. Então, às vezes, no primeiro encontro, você só assusta, a dama já não está mais te responder. Foste reprovado. Tu não estás dentro do perfil. Não faz parte do que é do perfil de cliente. Não faz parte do E então, nós como empresa, temos que definir o nosso perfil. Eu sempre digo, o cliente não é aquele que quer comprar de nós. O cliente é aquele que pode comprar de nós. Claro, são coisas totalmente diferentes. Sim. Todos querem livros. Sim, mas nem todos podem comprar. Nem todos podem comprar. Para a nossa realidade, livro, sabemos. Mesmo acontece. Né? Todo mundo quer consultoria, todo mundo quer formação, mas nem todo mundo. Então o cliente não é aquele que quer, é aquele que pode comprar. Sim. E a outra coisa que eu digo muito, não tenta... fazer os teus clientes roubarem. Vou explicar o que é que isso quer dizer em palavras miúdas. O teu cliente é aquele que já pode pagar, não é? Às vezes nós temos que acrescentar muitas camadas, estás a ver? Temos que levar ainda na igreja para fazer oração, depois temos que levar... Não, ele tem que ter condições de pagar. Por isso é que quando nós estamos no processo de qualificação de cliente, o B é a parte mais importante. O B é melhor que o A. E isso significa o quê? Que o budget é melhor do que a autoridade. Claro. E aqui um ponto que eu preciso aqui compreender, Ed. Não só eu e a maior parte das pessoas, acho que isso será interessante. Tu disseste o seguinte: o cliente é aquele que pode comprar, não aquele que quer comprar. O querer é só, é need. Need é... Prontos. Ele quer comprar, mas não pode pagar. Não pode pagar, não tem budget. Se eu já conheço o meu perfil de cliente, tem aquelas, né, aí os termos mais técnicos, ciclo de venda. Vamos imaginar, se ele tem budget, mas não tem necessidade, aí podemos trabalhar. Por isso é que eu disse que o vendedor também passa a ser um incitador de quê? De necessidade. Ele faz a consciência? Sim, vai levar a consciência de que precisa e tudo mais. Agora, se ele já precisa e não tem dinheiro, você não pode lhe obrigar a saltar banco. Né? Certo. Eu não sou apologista disso. Voltando ao ponto que eu queria perguntar, só para não perder o raciocínio. Qual é o momento, isso é muito comum aqui em Angola, os julgamentos pela aparência. A pessoa que chegou até a sua empresa, até o seu negócio, ela até pode pagar. Acho que não sei, aqui na sala quem já foi julgado, né? Eu já passei isso umas 2 vezes, se não me engano, aí nestes supermercados muito comum. Você pode pagar, você perguntou, e essa questão do julgamento. E para vendedores inexperientes isso é muito comum. Não sei se é uma questão de comportamento, o mercado, arrogância, por aí fora. Como é que nós podemos treinar um profissional ao ponto dele entender e minimizar o julgamento
diante dos possíveis clientes ou dos prováveis clientes? Porque essa questão de poder e querer, tá bom, ele pode pagar, mas não está trajado aos meus clientes habituais. Como é que eu faço essa diferença? O que determina, acho que essa é a questão. Da questão do julgamento. Sim. Nós julgamos muito pela aparência. O que determina se um cliente pode ou não comprar, pode ou não pagar, não é necessariamente a aparência. Mas como é que eu desconstruo isso? Porque isso é muito comum. Perguntas. É Principalmente as perguntas intencionais inversas. Tu tens que fazer perguntas de forma subtil. Tens que fazer pergunta que não ofende o cliente. Porque isso é muito comum. É muito comum. Por exemplo, ao invés de perguntar se o camarada é casado, existe outra forma de perguntar isso. Há um ponto que recentemente me refiro acho que há um ano, que eu fui a um supermercado, fui comprar algo e o vendedor disse algo que, sim, eu achei esse gajo aqui é fraco, esse é um péssimo vendedor. Eu perguntei um produto, senhor, quanto é que custa? Vocês têm um produto tal? É um mercado que é frequente, vou lá com muita frequência comprar produtos, só que o produto que eu queria não estava disponível. E eu perguntei, estava a ver outro, e o vendedor disse de imediato, senhor, este é mais caro. Claro, eu estou consciente que ele fez um julgamento, né? Estava sem a gravata, né? Nem gosto de gravata. Estava pior até que gravata. Até vale a pena se eu estivesse sem gravata. E o vendedor disse isto. Eu não vou dizer vendedor, o atendente, o jovem de lá. Senhor, este é mais caro. Você pega este exemplo, seria uma boa oportunidade dele me vender o mais caro. Se esse é o mais caro, boa, eu vendo mais caro. Mas de forma prática, olhando para a nossa câmera, o que é que tu dirias para este empreendedor iniciante? Que não está a olhar para a câmera. Não, olhando para a nossa câmera, para mim isso é interessante, porque isso é muito comum. Ainda recentemente eu vi um vídeo no Facebook de uma jovem que estava aí a debater com um cliente e conforme ela falava com um tom de desprezo, e ela não é exceção, isso é muito comum. No nosso mercado é muito comum a questão do julgamento pela aparência. Eu olho para a pessoa e já imagino se ela pode ou não pagar o meu serviço. Todos nós, em algum momento, já escorregamos nisso, vamos escorregar nisso, né? E quanto mais você vai aprendendo, menos erro você pode cometer. Como é que nós podemos evitar isto? Sim, de forma prática. Para além da questão das perguntas, porque podemos não ter a oportunidade de fazer a primeira pergunta, logo ao nos depararmos com o possível cliente. Preste atenção nisto, naquilo e mais nisso, falando para o teu vendedor. Preste atenção nisto, naquilo. Ok, primeiro... que isso fique bem claro. Não é você que diz que o cliente não está qualificado. Boa. Primeiro, o cliente é que te diz que ele não está qualificado. Não sei se percebeste. Não, percebi isso, interessante. Isso não é você que diz, ele é que te diz. Ele é que diz que não está qualificado, que não pode pagar. Porque através da conversa, e mesmo quando você descobrir que ele não está qualificado, não precisas lhe tratar como você não está qualificado, sai daqui. Não. Um cliente hoje pode ser um cliente da manhã. Da manhã, claro. Não é? Nós claro. já lidamos com pessoas que hoje não pode pagar, mas de repente lhe caiu um negócio do PIN, ficou rico. Em vez de pagar uma consultoria. Já pode pagar uma consultoria. Mas aqui, voltando para responder a tua pergunta, é exatamente isso. Certo. Se não é você que diz, então tu tens que dar ao cliente a oportunidade dele dizer que não é qualificado. Então não começa com julgamento, não é? Começa com o quê? Começa com uma conversa. Com uma conversa. Procurar, né? Saber. E aí é o ponto que tu disseste, que para mim também é super interessante, que é por mais que o cliente não pode pagar, porque isso também é um hábito nosso. Eu já sei, né? Conforme as cenas lá no mercado diziam quando, né? Para quem ainda frequenta muitos mercados informais, as cenas dizem como é que é. Quando você pergunta muito, elas começam a se zangar. Você está perguntando demais, ela já sabe que você está perguntando. Daqui a pouco vai dizer, ela não demora, vou só ver algo aí em frente, depois eu regresso para poder pagar. Não, havendo um jogo de paciência. Por isso é que normalmente as zungueiras não são ricas, né? Porque elas não têm muita paciência. Elas não não vendem muitas das vezes de forma estratégica. E, aliás, o pouco que esse país sabe sobre venda, infelizmente vem das zungueiras. Vem dos vendedores informais. Daí que tem aquela ideia de que não, vender para quem não deu certo. Que não deu certo, esse desprezo de venda. É normal, né? É normal.
É uma ideia que precisa ser desconstruída. É uma ideia que precisa ser desconstruída. Porque se tivermos que resumir, venda numa única palavra significa servir. Sim, sim. Ok? Tem poder quem serve. Ok? Então, quanto mais você servir, e o Napoleon Hill fala muito sobre isso, a tua qualidade de serviço mais a quantidade de serviço é igual ao salário. Sim, é proporcional. Sim. Inversamente proporcional. Sim, exatamente. É diretamente proporcional. Inversamente não, diretamente proporcional. Sim, aos ganhos. O que quer dizer que, eu costumo assim dizer, por que eu não sou rico ainda? Porque não servi o suficiente. É claro, é óbvio, né? Quando você servir alguém... Quando nós vimos, às vezes nós não olhamos assim para os números. Quando nós ouvimos que alguém tem 300 bilhões em patrimônio líquido, que é o caso do Elon Musk, ou 200 e tal bilhões de patrimônio líquido, que é o caso, por exemplo, do Jeff Bezos, ou 100 bilhões, que é o caso do Bill Gates, são pessoas que serviram o universo. Sim, claro. Não é? Nós temos, então quanto mais servimos, e eu falo isso para os vendedores também. Você ganha o que você merece. Exatamente. E há aqui um ponto que eu também preciso, já que estamos a falar de venda, não é? Há um ponto que eu sempre tento reforçar para as pessoas. Se você quiser enriquecer, tens que automaticamente enriquecer a vida do outro. Claro. Enriquecer a vida do teu chefe, por exemplo. Aqui as pessoas não é para tá a trabalhar muito, o meu chefe é que está a ficar rico. Quem que vai ficar rico? E quem que vai... Você... Quer dizer, é uma cadeia, porque se você ajuda alguém a enriquecer e você recebe. Claro, porque você... Esse é um processo de cascata, como se fosse cascata. Se você me ajudar a comprar, por exemplo, deixa eu ver um carro que está a bater bué, um Lexus, eu vou te ajudar a comprar um quê? Não vou te ajudar a comprar um Lexus. Não, pelo menos um Getur. Um Getur. Porque normalmente assim, se você me ajudar, por exemplo, a viver naqueles condomínios do Talatona, que até para entrar tem que ter bilhete, eu vou te ajudar a viver no Quilamba. Ou no KK 5.000. Não sei. Os vendedores precisam perceber isso, para tirar aquela mentalidade que quanto mais estão a vender, está a enriquecer a empresa. Quem enriquece quem? Claro, né? Tem que ser a empresa. Então, sim, enriquece a empresa, enriquece as pessoas que estão na empresa. E depois isso... Eu, por exemplo, eu tenho um projeto de responsabilidade social que gostaria de materializar, que é pagar a escola dos filhos de todos os meus funcionários. Daquela vez falamos sobre isso. Né? Sim, eu tenho um projeto para isso. De pagar, pagar. Mostra-me a fatura do colégio e tudo mais, a gente paga como bolsa de estudo. Isso só é possível se você antes enriquecer a empresa. Sim, tem que me enriquecer. Ajuda com a conjuntura. Que ajuda a ficar rico. Isso parece engraçado, mas não, nós estamos a falar... Isso é verdade, isso é o real. Sim, é o real. Porque, claro, esse processo também é inverso. Eu também sei que quanto mais eu ajudar os meus colaboradores a ganhar, mais eles vão me ajudar a ganhar. Por exemplo, falou do Joaquim, falas muito do Joaquim. Não, ele precisa... Joaquim me persegue muito. Não, ele tem que perseguir alguém. Mas vamos falar aqui do Joaquim. Muito. Houve um mês que o Joaquim vendeu 2 milhões de kwanzas. Um mês. E quando nós estamos a falar de vender 2 milhões de kwanzas, estamos a falar que em média um livro é 15 mil kwanzas. Para o teu segmento. Sim. Então quando você chega a 2 milhões e... Para livros. Ok. Eu tenho um outro vendedor, não posso expor todos os meus vendedores, senão depois vão me roubar os meus vendedores. Mas pronto, tem um vendedor que o mês passado ele fez 1 milhão. E vender 1 milhão em livro. Sim, livro. Para o mercado que está mais. E quer saber melhor, e vender 1 milhão em livros para uma livraria que não recebe pessoas. 100% online. 100% online. Modelo. Ok, hoje estamos a tentar algo mais híbrido. Ele me ajudou a ganhar mais de 1 milhão. E ele levou 100 mil kwanzas limpo. Percebe? Isto é diretamente proporcional. O que quer dizer... Toma lá da cá. Exatamente. O que quer dizer, se todos os meses ele me fazer 1 milhão, são 12 milhões ao ano. Sim. E ele está a receber 1 milhão e 500, 1 milhão, quase 2 milhões de kwanzas. Não sei se está a perceber. Quanto mais nós ajudamos, por isso é que a palavra... Eu estou muito ciente disso. Que
Ganhar em venda significa servir mais e servir melhor, servir em qualidade. Servir bons aqueles camaradas que podem pagar. Este é o exemplo real, né? Vamos dizer que esse nosso momento é o exemplo real, né? Se tu tens uma estrutura offline, você tem um número limitado de pessoas a servir. Quando tu entras para este mundo, tu sabes, agora vou a servir, ainda que de forma indireta, mais shows, automaticamente o retorno acaba por ser maior também. Exato. O outro ponto que o Ed tocou, e aqui tentando aqui levar na questão, não produto ou serviço, mas na questão venda como profissional, carreira, competências e não só. E tu disseste algo que é muito interessante, que a maior parte dos profissionais não dominam. Principalmente em Angola, que fala-se pouco dessa questão. Aqui todo mundo acha que não, se fulano ganha mais é porque é filho do fulano, de tal, por aí fora. Quer dizer, as coisas aqui, angolano, quase que nós abominamos o sucesso. Sim, né? nós não vivemos a cultura do merecimento. Sim, não temos claro, a cultura do merecimento. E tu disseste algo que eu concordo quando tu disseste o seguinte: se tu queres ganhar mais, você precisa entregar mais, né? E aí essa questão da entrega, ela acaba por ser, né, o resultado de desenvolvimento de competências e como também a geração de valor para aquelas pessoas que vão poder pagar mais para você. Em venda, ok, mas dentro da empresa, o exemplo também é real e faz sentido. Se tu foi contratado numa empresa, trabalhas, vai lá, você é RH, você é contabilidade, não só. Se o teu nível de entrega é de 1 a 10, não é justo a empresa te pagar de 10 a 20. Né? Se o teu nível de entrega é de 1 a 20, é justo a empresa te pagar de 1 a 20 também, né? Eu acho que essa é uma visão que a maior parte dos jovens, principalmente jovens, acabam por não ter essa questão, porque eles acham que tá bom, como é que eu vendo no sentido de carreira, né? Como é que eu faço? Claro, eu entrego mais para a empresa, resolva problemas da empresa, né? Seja proativo, não seja o profissional que só faz aquilo que o teu superior manda e usa a famosa frase, empresa não é do meu pai. E trabalhar não é bom, se fosse bom não pagariam, né? Que são expressões que limitam o profissional. Mas voltando no nosso ponto central, que é a questão daí já da construção, do processo de venda, e não só, as pessoas fazem uma ligeira confusão, né? Quando é que um vendedor está diante de uma persuasão, né? Ou quando é que é persuadir, quando é que é manipular? Porque muita gente faz essa confusão. A questão, como é que ele pode compreender? Até aqui tu estás a persuadir alguém, que é algo super normal, né? Persuasão, aí os gatilhos e não só. E quando é que ele deve evitar para não cair no aspecto manipulação? Manipulação. Persuasão, manipulação. A questão da manipulação, tudo. sim. Ok. Bom, temos um ditado, não é? Boi mangolé, não é? Que só é superado pelo cabrito como onde está amarrado, né? Que é o esperto só almoça e não janta. Então, nós como vendedores temos que evitar ao máximo o chamado remorso do quê? Do comprador. O remorso do comprador é quando você sabe que essa água não é boa, não é? Você diz que é boa, me convence que é boa, até os teus olhos brilham, que é boa. Água é boa. Eu bebo, depois me faz mal, não é? Eu não vou voltar a comprar água. Eu vou falar para os meus 100 amigos que você é um péssimo, sem vossa empresa. Então, primeiro, persuasão e manipulação talvez tem muito a ver com um ser bom, né, que é persuadir, porque você sabe que algo é bom, mas ele precisa ter essa noção. Não é já a manipulação, não é usar técnicas não muito boas para você conquistar as coisas que você quer, mas tudo está dentro do que? Está dentro do que eu disse aqui, não é? Se vender é servir, você tem que servir bem. E o que eu costumo dizer? Não dá para empurrar vendas. Não empurra. Venda aquilo que você compraria. Não dá para empurrar vendas. Sim, por norma nós temos que vender aquilo que compraria. Eu não recomendo, por exemplo, uma diaconisa a trabalhar num pet shop, num sex shop, por exemplo. Não é? Ela não vai vender com a mesma energia
Então, a ideia é essa, que nós temos que vender aquilo que nós compraríamos. Ok. Isso... Eu quando recebo... Eu tenho mais de 600 livros. Ok? Então, quando eu falo de livro, eu estou a falar de uma coisa que eu gosto. De uma coisa que faz parte da minha jornada. Faz sentido para você vender isso, né? Sim. Eu não posso chegar no Graciano e dizer tenho uma biblioteca quando eu só tenho 2 livros. Você não gosta de vender? Você não gosta de livro? Quer vender livro? Sim, quer vender. Não há paixão. Né, então eu priorizei isso. Eu acredito muito que nós temos que ser sempre a mensagem. Então você vai para a minha sala de trabalho, tu vais para o meu gabinete e tu vais querer ter uma biblioteca como a minha. E eu passei muitos anos a construir isso. Ok, e agora voltando aqui, indo neste caso, são pontos interessantes que tu mencionou, da questão da persuasão e a questão da própria manipulação, né? E que também é frequente isso, aqui em Angola principalmente, e tu disseste que a questão das nossas irmãs, as zungueiras principalmente, muitas delas, nem todas, né? Mas é muito comum. Os nossos irmãos que dizem os tais mexeiros também, enganam-se muito por isso. Ela sabe que não é bom, o produto não presta mesmo, o serviço é de péssima qualidade, mas se eu vou ganhar alguma coisa, então eu empurraria a venda e depois o cliente que se vira, pelo menos o cliente já pagou, né? Aquela coisa vai te vender um carro, o motor tem problema, essas coisas todas, e ele desaparece porque não tem nenhuma responsabilidade, e não só. E isso é interessante. Agora, indo nas questões de desafios e obstáculos, quais são, como vendedor neste caso, não como empreendedor, como vendedor e como treinador de vendedores, quais foram os maiores obstáculos que surgiram nesta caminhada? Maiores obstáculos. Referindo-se a que propriamente? Em termos de habilidades, em termos de imprevistos e não só. Vou dar um exemplo. Qual foi o obstáculo, no meu caso, né? Em termos de habilidade? Treinar muito comunicação. Um dos pontos. Segundo ponto, talvez conseguir se enquadrar mesmo no mercado, né? Se enquadrar-se no mercado ao ponto de dizer, olha, eu acho que já consigo ter previsibilidade nas minhas vendas, já sei que não, lá, passando um mês eu não venderia abaixo disso, por exemplo. E outro ponto que seria, nós estávamos a falar antes de nós começarmos a gravar, né? Que é a questão do... Isso ainda é um obstáculo para muita gente, já que nem todo mundo tem dinheiro para pagar para tráfego. Empreendedores iniciantes principalmente, porque custa caro e estará mais caro a cada dia a que passar. Para quem está a começar a vender, ele já sabe, se eu não tenho muito para usar para tráfego, eu preciso ser melhor numa outra habilidade, né? Porque eu vou competir com uma pessoa que está a fazer tráfego 365 dias por dia. Por dias, nesse caso, por ano, nesse caso, por ano. Como é que eu faço, neste caso? No teu caso, não sei se o Edit faz o tráfego por ano, né? Não sei, nesse caso. E como é que tu conseguiu, né, se posicionar como a primeira e vendendo? E eu disse que eu sou um exemplo disso, né? Tem muitos que vendem, mas não conseguem vender para mim. E provavelmente não conseguem vender para muitos, mas nós conseguimos comprar de você. Ok. Como é que você ultrapassou esta fase? Ok, daria um outro podcast responder isso. Mas vamos, vou tentar separar, não é? O primeiro problema que eu tive, assim, que eu posso dizer, rede. Ok? De contatos? Sim, rede de contatos. Porque a venda é mais fácil quando você tem um cliente potencial e um cliente potencial qualificado. Esse é o primeiro ponto. Então a maior dificuldade é construir a primeira base de clientes, não é? Tanto a nível da land book como a nível individual. A segunda, isso também gerou um ponto de viragem dentro da nossa empresa de consultoria, era descobrir onde é que está o problema. E eu só digo isso de forma aberta, que as empresas só têm 2 problemas. Ou têm problemas de clientes, que resolve-se com prospecção. Sim. Ou têm problemas de venda, que se resolve com ofertas.
ok? Então, nós ensinamos os nossos vendedores a fazerem ofertas. Okay? Primeiro, e hoje até sinto que o trabalho é muito mais a ensinar. Sabe qual é o maior erro que as empresas cometem? Não. O maior erro da venda, da ciência das vendas, do mundo das vendas? Qual seria? Quantos livros de venda conheces? Pelo título ou autor? Títulos de vendas, assim. Menos de 5. Yeah, pronto. Eu conheço 80. Menos 100. de 5. Assim no sentido de... Eu tenho cerca de 80 livros de vendas. Menos de 5. E eu tenho apenas 2 livros de prospecção. Então, o maior erro da ciência das vendas hoje é que nós ensinamos as pessoas a vender e não ensinamos as pessoas a prospectarem. Então, às vezes você tem uma oferta, mas não tem a quem dar essa oferta. Permita-me a expressão. Então, se há coisa que menos os vendedores gostam de fazer é prospectar clientes. Sim. Então, a indústria das vendas movimenta-se muito mais a ensinar a vender do que a ensinar a prospectar. E eu costumo usar a analogia do pescador. Para você fazer peixe, para um restaurante servir peixe, tem que ter peixe. Não se faz, por exemplo, peixe sem peixe. Sim, não se faz. Alguém tem que pescar. Alguém tem que pescar. Querendo ou não. Então, para as empresas é a mesma coisa. Eu tenho que ter um grupo que pesca, ou o próprio camarada da cozinha tem que ir pescar. Tem que aprender a pescar. Yeah. Mas o que acontece na indústria das vendas hoje? Nós ensinamos as pessoas a cozinhar o peixe. Não a pescar. Não a pescar. Isso deve ser o nosso... Porque nós aqui em Angola adotamos muito a questão da passividade nas vendas. Sim, esperar. Nós esperamos. Somos um shopping e as pessoas vão chegar até nós. Vão chegar até nós. Então, nós temos que ensinar as pessoas a pescar. Certo. Nós temos que ensinar as pessoas a ir atrás. Nós temos que ensinar as pessoas a conquistar. E isso é um ponto que aqui em Angola, somente empreendedores devem maturar muito essa questão mesmo. De você não é shopping. Você não é shopping. O shopping não vai até os clientes. Você não é shopping. Você precisa ir atrás dos clientes. E é até algo que eu falo muito com as minhas colegas. Você não é o melhor do mercado. Você não é o único também do mercado. Tá? Se você pensar desta forma que eu sou melhor, eu sou único, eu sou o top, você fica meio... dás uma retraída neste caso, né? E quando você acaba por adotar esse pensamento, né? Conforme dizia o Steve Jobs, né? É inovar sem perder o espírito, sem perder a ingenuidade, né? É o eterno aprendiz. E eu às vezes falo isso para nossas colegas. Você precisa ligar para o cliente, liga para ele. Marca combinados. Não, mas o senhor disse que vai ligar amanhã. Não funciona assim. De hoje para amanhã pode acontecer muita coisa. E pior ainda, a nossa área é desenvolvimento profissional. Não é primeira, nem segunda, nem terceira necessidade. Ele primeiro vai pagar, ele tem outras coisas para fazer. Até pensar em você, isso pode levar muito tempo. Mas isso não se aplica só no nosso negócio. Isso deveria ser aplicado para qualquer negócio. Principalmente para jovens empreendedores, né? Aprenda a pescar e vai pescar. Vai à busca, não se canse. Tem as suas próprias metas, bate as metas. Seja organizado por aí fora. O vendedor tem que ser aquele camarada que tem paixão por bater meta, né? E não é bater meta um mês, bater meta sempre. Você não pode ter um bom resultado em janeiro e um péssimo em fevereiro, um pior ainda em março e depois tentar subir em abril. E depois dizer que eu vendo melhor em janeiro. Não existe. Não, eu vendo melhor em... Meu negócio é como se negocia. Então, eu vendo melhor em janeiro, né? Então nós temos que ter essa paixão por resultados, por bater meta, por ser o melhor, né? Claro, por ser aquela pessoa que quando não está a trabalhar, a empresa fica doente. Mas óbvio, hoje a venda, estou aqui a falar do modo geral, mas a venda, a evolução da venda hoje está para o time, não está para a super estrela de vendas.
Claro, sim, já não é mais o super estrela. Ele é o único. Não, eu também não concordo muito com essa super estrela. Não. Eu com essa dinâmica. Só está daqui eu sou da opinião que na ausência de os outros conseguem aí conduzir o processo normalmente. Até inclusive, que é um ponto... Acho que isso também acontece muito, essa questão de super estrela. É quando a empresa talvez não tenha assim um processo, né, ainda que mínimo, bem organizado, do tipo, o superestrela ausentou-se, o colega não consegue dar continuidade da conversa, da prospecção, da qualificação. Esse é um pouquinho, né? Falta de processo, sim, isso falta de sistema. acontece muito. Eu não sou da opinião de concentrar muito poder em um único vendedor, essa questão. E depois também isso cria uma dependência da própria empresa, né? Você não consegue replicar nem o treinamento, nem os processos. Você não consegue, por quê? Porque a tua estrela, o teu Messi, né? Ausentou-se e você começa a declinar. É algo engraçado, mas eu acho que desde que nós, alguns vendedores, já serão quantos vendedores? Só um, né? A nossa existência é só um. Quantos anos? Em quantos anos? Só um, né? Desde 2021? Não, 2022, né? 2022. Só um. E houve diferença, sim, claro, a presença do colega era importante, né? Indispensável, não diria. Era importante, né? Se é o colega colaborador, né? A relação é boa. Mas no que diz respeito à venda em si, à atividade, não houve tanta diferença assim, né, colega? Houve diferença? Não houve diferença. No que diz respeito, não é que não estou querendo dizer que não, o colega não era assim tão bom, não, o colega era bom, mas a ausência dele não desequilibra a balança. Eu sou a favor deste ponto. E o outro ponto que tu também disseste, que deveria ser uma chamada de atenção para a questão, não só para vendedores, mas para qualquer profissional, é a vontade, né, de bater metas. É inacreditável e às vezes até isso deixa a desejar. Você vê profissionais que se contentam com mediocridade. Se você não define metas, você não bate essas metas, você está a admitir que você é medíocre. Qualquer resultado para você serve, né? E isso acho que é um ponto interessante, principalmente para os jovens entender esse ponto. Vamos lá, como é que tu, o Ed falaste muito isso no princípio, né, conseguir uma vida melhor, ter mais dinheiro, como é que tu vais conseguir ganhar mais se você não consegue definir pontos iniciais e pontos de chegada? E é um ponto que os jovens deveriam se preocupar bastante. Algumas pessoas conseguem, né, às vezes de forma não intencional, né, acontece por acaso, tem essa inclinação, e outros precisam mesmo aprender como é que eu defino metas. E a parte mais interessante não é só definir metas, mas saber definir metas. Quanto é que tu queres ganhar? Mais dinheiro. Pô, isso não é resposta, isso é absurdo. Queres ganhar mais dinheiro? Não quero ganhar mais dinheiro. Quero ganhar mais 10. Mais quanto? Tá, vamos pagar mais 10 em 2065. Favorável para você? Então isso é interessante que os jovens acabam por definir. E agora, e o outro ponto que o Ed dizia... não era uma pergunta? Não era uma pergunta. Okay. E o outro ponto que o Ed dizia, eu trago aqui agora trago uma pergunta. Tu explicaste sobre essa questão de lidar com os obstáculos e aí os contratempos, lidar com essa questão. Tu consegues lembrar qual foi o momento que você passou e tu disseste, acho que todo vendedor alguma vez já pensou nisso, né? Uma decepção daquelas, um maltrato de um cliente, alguma coisa, e tu disseste, acho que vou pegar outro caminho. Acho que pelo tamanho ou pela quantidade de conhecimento e competência que eu tenho, acho que se eu pegar o meu CV e ir para essa área, eu conseguiria talvez ganhar mais do que ganho agora. Existiu algum momento que você pensou nisto? Deverias parar? Acho que principalmente para quem empreende, já chegou que tu paras e dizes, faz sentido mesmo continuar, apesar com toda essa situação, e depois, né, vais para a cama, acordas, acho que faz sentido continuar, apesar de tudo isso aqui, a jornada é bem melhor. Já passou por um momento deste, e qual foi aí o clique que tu tiveste e que fez você continuar, dizer, não, acho que preciso melhorar mais e que posso aprender mais ainda? Aqui há um ponto. Se calhar consigo fazer um casamento entre a tua primeira afirmação e agora esta questão. Uma vez eu gosto muito de
Todo mundo conhece o João Paulo Ganga, não é? João Paulo Ganga? Sim, aquele antigo comentarista, né? Yeah. Da TV. O João Paulo Ganga, certa vez, disse a uma entrevista há uns 10 anos, penso eu. Eles disseram assim, é preciso sonhar. Os sonhos comandam a vida. É óbvio, isso, claro, sim. Então, eu acho que parece que são palavras de fecho, mas pronto, nós temos que sonhar. Sim, porque os sonhos comandam a vida. E desde o princípio eu sonhei em construir coisas que são maiores do que eu. Construir empresas, marcas, transformar pessoas, ok? Que são maiores do que eu. Não querer ser só mais um, né? Exatamente. O que mudou é que quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui percebendo que isso não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria a fazer. Sim, é. Não Se é? fosse fácil, qualquer faria. Tá muita gente a emigrar e você sabe Não, disso. empreender é difícil. Há muita gente que fechou as portas da sua própria empresa para trabalhar em empresas muito mais sólidas. Sim. Isso para mim não é um elemento que me faz recuar. É um elemento que me faz avançar. Por quê? Porque eu sei que estou no caminho certo. O caminho certo nunca é o caminho mais fácil. Claro, claro. E por outra, se pensei, claro, é impossível não pensar nisto. Sabes qual é o meu valor de mercado? E sabes quanto é que eu ganho atualmente? A disparidade é enorme. Sabes o que é que eu teria se eu tivesse... Se eu pegasse o meu CV e colocasse para o mercado? Ok? Isso é uma coisa que... Modesta parte, eu sou um santuário do ponto de vista comercial. Não, é disso. E qualquer empresa precisa de mim. Isso é algo bem, bem verdade. Então, você colocar um empreendedor para ser teu funcionário. Nós não deixamos de ser empreendedores, mas você pegar um empreendedor para agora se transformar em intraempreendedor. Não tem como. Isso mas assim, o que é que me leva a continuar? Primeiro que eu sei que não é fácil. Não é? Segundo, é que se você quiser construir coisas fortes, você primeiro tem que ser forte. Eu sempre digo isso. Você não vai construir nada que não seja a imagem do que você é. Sim. Pessoas fracas fazem coisas que... Há tempo estava a falar com alguém, desculpa, isso não é política, mas importa dizer aqui, que o nosso país é reflexo de quem nos lidera. Isso é verdade? Sim. Nosso país é... Isso até é discutível. Sim, é reflexo de quem nos lidera. Mas não vou avançar. A empresa, a imagem. Sim, a imagem. Então, se você não faz introspecção, dizendo, acho que... O que é que me faz continuar para responder à tua pergunta? É porque eu sei que as pessoas que construíram coisas grandes passaram exatamente pelo que eu estou a passar. Só que eles resistiram. Então é clichê dizer seja forte. Tens que ser forte. Tem que ser forte. Olha para Putin. Putin não é fraco. Não é. Para você conseguir contra uns Estados Unidos não é fraco. Tem que ser forte. Tem que ser muito forte. Tem que ser forte. Não tem como. Você é reflexo. Não. Você é reflexo dos seus resultados. Exatamente. Mas ouve, eu diria isso em qualquer podcast. Se olhares para essas pessoas que eu citei, não é? Se olhares, por exemplo, por Barack Obama, se olhares por Trump, se olhares para que Angola, por o Alinco Dangote, que sim, é o nigeriano, né? Sim. Essas pessoas não são humanas. Nós é que pensamos que são somos. humanos, né? Não são. Eles atingiram um outro nível. Aquele nível pressupõe que de tanto você suportar a dor, não é? A dor forja um outro homem. Depois aquilo se transforma em combustível. Né? Exatamente. Então, eu estou cada vez mais ciente de que se eu não passar a fase mais difícil, não tenho mérito para viver a fase mais fácil. Não, é aquela fase em que todo mundo vai querer. Há uma fase em que todo mundo quer ser como nós. É a fase dos ganhos. Mas ele não foi nem na fase do ganho, nem na fase da luta. Ninguém quer ser como lutador. As pessoas querem ser como vencedor. Porque é cansativo. É mais fácil ser medíocre nessas condições. Então é a mesma coisa que eu digo para os vendedores. Tenha metas, bata a meta, zero o game. O vendedor tem que zerar o game. Tem que chegar aí e dizer, eu sou extremamente
Yeah. Eu sou competente. Eu sou melhor. Aquilo que Ogmandino escreveu, Ogmandino, ele escreveu um livro, O Melhor Vendedor do Mundo. Eu sou o melhor vendedor do mundo. Eu era o melhor vendedor de livros. É extremamente duro. Eu, no meu estado mental de venda permanente, uma vez lembro, deixa-me contar essa história rapidamente. Não tinha pressa. Eu estava na padaria. Encontrei um amigo empresário e começamos a conversar. Ele, quando assustou, comprou 3 livros. E adivinha, eu estava a andar com 0 livros. O dia seguinte recebeu 3 livros. Porque ele falou de uma coisa, eu disse, é isso que o Napoleão Hill diz. Sabes, as pessoas acham que o melhor livro do Napoleão Hill é Pensa em Riqueza. Não, sim, é como aumentar o seu próprio salário. Aquele livro é extremamente... vocês têm esse livro? Tenho, tanto que eu leio esse livro. Quer dizer, era uma conversa normal. E eu disse, olha, manda os teus rapazes levarem os livros. Então o vendedor tem que estar nesse estado mental de quê? De venda a qualquer momento permanente. Sim, tem que ser um caçador de oportunidade. E o trabalho do Daniel Pink, ou Pink, né? É Pink mesmo, né? Do Daniel Pink, é exatamente nos mostrar que existem 2 tipos de venda. A venda de caráter não comercial, e essa todo mundo faz. Lá no fundo, todos nós estamos a vender. Não, todo mundo coisa. É vendedor. Mas eu não vendo. Tu trabalhas em uma empresa. Porque imagina, para ser considerado um bom médico, tem que ser aquele camarada que consegue persuadir as pessoas a tomarem um remédio. Porque eu posso diagnosticar alguém, não é? Passar uma receita X. E essa pessoa não fazer, a pessoa vai morrer, a culpa vai cair para quem? Nesse caso, o médico. O médico. A pessoa está nem aí. Nós estamos constantemente a vender. E não tem como, conforme tu disseste, todo profissional é um vendedor. Né? Se você é funcionário, você vende competência, você vende tempo e há uma recompensa em forma de salário que você recebe. E mesmo em casa, você tem que vender, né? Apresentar os benefícios, quer dizer, para a esposa, para a filha, seja lá para familiares, você precisa apresentar. Então, né? um ponto... Porque tem que aceitar a minha opinião e não a vossa. E ainda sobre zerar o game... aquilo que se diz mudar o país é mudar. Esse zerar o game é a dica do Genito. Só que ele, pronto. Fábio só deve estar a dizer, mas eu é de lado. Ok, do zerar o game. Não, são outros assuntos. Não, mas zerar o game é necessário que você chega e diz, não tem mais nada para conquistar. As pessoas desistem fácil. Eu um dia vou dizer, não, chega. Já não tem mais nada para conquistar. Mais dinheiro já não faz, conforme muitos ricos falam, mais dinheiro já não faz diferença. Então, camarada vendeu 500 mil, já sente que deu muito para a empresa. Não, ainda não zerou bem. Estás a começar ainda. Ainda estás a começar. Isso ainda é rascunho. Eu, por acaso, há tempos recebi um rapaz, vendeu lá 500 mil, 600 e... achou que já deu sucesso. Abriu já a livraria dele. Isso é um erro clássico. Então, e perdeu. As pessoas perdem essa oportunidade. Este é um erro clássico. Eu já vi, 600, estou a dar muito nessa empresa, estou a criar a minha própria livraria. Eu também posso, né? Também posso fazer. É um erro clássico. Isso até dá um podcast, né? O que dão fazer depois de trabalhar com o empreendedor. Então... Dá um podcast. Ed, nós estamos aqui a chegar no fim da nossa entrevista. Está a passar rápido. Estamos aqui a chegar no fim da nossa entrevista, mas ainda não terminamos, né? Estamos aqui a chegar no fim. E os pontos que foram mencionados foram super interessantes. Você que está do outro lado conseguiu perceber, né? Nós aqui falamos desde o que é venda, como é que você pode melhorar os seus processos. Se você é funcionário numa empresa, como é que deve se posicionar, a diferença entre merecimento. Eu quero, eu mereço, são coisas diferentes. Você precisa entender esse ponto. Também falamos aqui sobre você ganha aquilo que você entrega. Se você quer ganhar mais, aprenda mais, aplica mais, dá mais, gera mais resultados e, consequentemente, você ganhará mais. Isso não serve só para você, como também isso também serve para nós, né? Que nós também temos aspirações, né? Maiores. Nós sabemos que só vamos conseguir chegar nestes pontos se nós aprendermos mais, melhorarmos mais e entregarmos mais.
No caso, empreendendo, nós já sabemos que é gerar mais valor, ou gerar valor para mais pessoas e, consequentemente, o mercado paga em função disto. E como também deves prestar atenção naquilo que nós dissemos, que você que vende, não venda para todo mundo, venda para o teu cliente ideal. Tu não vais aprender isto de imediato, isto é um processo. Eu dei o exemplo, que eu também passei por isso, eu só conheci o meu cliente ideal 2 anos depois. E como é que eu consegui entender o cliente ideal? Um dos colegas que um dos parceiros nossos, né, num belo dia eu chamei ele, falei, Felipe, constrói um sistema para nós. Nesse sistema coloca as informações tal, coloca a idade, coloca a morada, coloca top 10 moradas, coloca top 10 profissões, coloca intervalos de idade, menor idade, maior idade, coloca outros pontos. Então eu pedi para o nosso parceiro montar um sistema, ele elaborou um sistema e nós fomos aí cadastrando os clientes e no final do ano nós fizemos uma análise e conseguimos perceber exatamente quais eram as suas ideais para o produto ou para o serviço que nós comercializávamos. E de lá para cá tornou-se extremamente simples e fácil, nós conseguimos vender para essas pessoas. E mais, não só o processo de venda, como também o processo de marketing também melhorou, porque agora já não faço ou elaboro campanhas e estratégias de marketing para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que poderia comprar. Acaba por ser mais direcionado. Então, se tu não tens uma estrutura robusta, sei que você já ouviu falar, não, tem que ter um CRM por aí fora, o que não é fácil, para a nossa realidade, é um serviço atrelado a uma moeda estrangeira, que é dólar, tu tens que gastar às vezes, e tu estás no começo do teu negócio, e tu não tens esse poder financeiro de pagar sempre em dólar por aí fora, e também não é muito recomendável começares no início ter muitos serviços atrelados à moeda estrangeira. Pega, faça isso no Excel, chama alguém que domina o Excel, uma ferramenta como o Power BI, e ele vai elaborar uma estrutura para você, onde vais passar a controlar os pontos, nesse caso o teu perfil, ou o perfil ideal dos teus clientes. Edi, no final, nós temos aqui é um jogo, tá? É um jogo de perguntas e respostas, em que eu farei algumas perguntas e tu vais dizer qual delas preferes e tu vais justificar o porquê. Okay. E depois no final eu vou pedir que tu passas algum conselho em 1 minuto que pode mudar a vida de alguém, tá? Ok. Estamos juntos? Vamos a isso. Ok. O que é que prefere? Vender um produto de ticket alto ou de ticket baixo? Alto. Por que razão? A comissão é maior. A comissão é maior. Sim. Vender sempre para o mesmo cliente ou vender algumas vezes para vários clientes? Se puder, os mesmos clientes. Se puder, os mesmos clientes? Sim, sim. Por que razão? É mais fácil vender para quem já conhece do que conquistar o novo. Abaixar o preço para fidelizar o cliente ou manter o preço e vender para outros clientes? Aí, B. Que no caso é vender para outros clientes. Porque assim, às vezes o aquário se torna pequeno para determinados peixes. Então, Prefiro ser pago em comissões ou em remuneração fixa? Comissões. No começo de carreira, é mais importante aprender a vender ou a especializar-se tecnicamente? Vender. Já falamos no princípio. Já falamos acerca disso, né? Saber vender não é para todos ou todos podem ser excelentes vendedores? Vender é de natureza humana. Vender é humano. Vender é humano. Sim, sim. Então, é para todos, é para quem quer. Todos podem aprender. Eu tive que aprender e eu acho que qualquer um consegue facilmente aprender a vender. Ok, e se pudesses dar um conselho, em 1 minuto, se pudesses dar um conselho, o que é que dirias para as pessoas, né? No que diz respeito à venda, a mentalidade profissional, posicionamento, a ter paixão e gosto por isto, desenvolver ambição, entender merecimento, procurar ganhar mais. Se tivesses 1 minuto para convencer alguém, o que é que dirias? Olhando para a sua câmera. Bom, agora sim. Por acaso estava a ver muito sobre isso. Em 1 minuto, é preciso saber que ninguém vai jogar o jogo por ti. Então, seja melhor no que você está a fazer hoje, antes de sonhar com outros palcos. Ok? É isso. Ok. Ed, obrigado, tá, pela tua presença. Foi uma honra tê-lo aqui.
pessoalmente eu amei aqui a nossa conversa descontraída, né? Deu para aprender bastante com aquilo que você disse. Não fiz apontamentos, né, aqui no papel, mas consegui memorizei muito aquilo que você disse. E acredito que não só eu, né, como também o pessoal que está nos acompanhando também conseguiram perceber o quão importante é essa questão de venda numa visão mais ampla. Acredito que nós vamos estar juntos, né, nas próximas edições para falarmos de uma forma mais aprofundada depois de um outro tema voltado à venda. Quem sabe vamos focar simplesmente só em negociação, né? Que é negociação, que também é um desafio. Mas o que foi passado aqui já foi, eu diria que foi um diamante bruto e também já foi lapidado no decorrer da nossa conversa. Obrigado mais uma vez, tá? Em meu nome e em nome da equipe. Para você que está lá, também obrigado, tá, por nos acompanhar neste episódio. Também foi uma honra tê-lo aí do outro lado acompanhar o nosso programa. Não esqueça que nós falamos do princípio, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, pegue este vídeo e compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. Conhecimento não se guarda, tá? Partilha com outras pessoas e eles também poderão aprender aquilo que nós dissemos.